agora, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós vamos cantar algumas músicas que talvez você conheça ou não, mas não importa. Eu quero te convidar para um momento único de conexão com Deus. Abra o seu coração, reflita nas letras dessas músicas e faça deste um momento de adoração ao nome de Deus junto conosco. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Enche-nos de muita alegria cantar sobre Deus, o Cristo da redenção, que ao morrer sobre a cruz, atraiu-nos para Ele, dando-nos vida. Ele nos chamou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Cristo nos convida a vivermos o extraordinário ao seu lado. Ele deu a sua vida por você, Ele nos preparou o céu. Vamos agradecer. Obrigado, Pai, soberano és. Entregamos em tuas mãos tudo que há em nossas vidas, se transforma em gratidão. Pode ser que neste momento você esteja assistindo esse vídeo com tristeza no coração. São tempos difíceis que estamos enfrentando, mas não perca a esperança. Vamos clamar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Senhor, faça-nos sentir a Tua presença entre nós e que mesmo em meio a essa pandemia nós possamos ouvir a Tua voz trazendo paz ao nosso coração. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Já esperamos muito, mas a gente vai esperar mais, o quanto for, porque a gente tem a certeza de que a sua volta está próxima. E ela é certa, não importa quando, mas nos ensine a esperar, cuidar do outro enquanto tu não vês. Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Hoje nós estamos começando nessa sessão mais um estudo de 13 lições. Esse trimestre nós vamos falar sobre alusões, imagens e símbolos, ou como subtítulo, como estudar a profecia bíblica. Se você não tem o seu ainda guia de estudos, você pode tirar pela internet, você pode comprar. É muito fácil, basta digitar CPB que você vai achar rapidinho esse estudo aqui. E esse trimestre, então, nós vamos ter, eu vou dividir hoje a bancada com a Supernicim, minha grande amiga, e vamos então, neste estudo, estamos assim super empolgados e animados, nós vamos falar sobre princípios da profecia. Então nós vamos dar um pouquinho, uma introdução de alguns princípios de como estudar a profecia, o que é profecia, a importância da profecia, e à medida que o trimestre for passando, nós vamos cada vez mais entrar a fundo nesse tema. Tenho certeza que você vai gostar. Você que tem medo de Daniel, Apocalipse, bestas, etc., tenho certeza que no 13º sábado você vai estar entendendo tudinho. Antes de começarmos então, Nicinha, ora pra gente, por favor. Bondoso Deus, nós estamos aqui mais uma vez nos preparando para estudarmos a Tua Palavra e compartilhar com os nossos amigos. Amém. Nós te pedimos inspiração e sabedoria para falarmos inspirados por Ti, para que aqueles que nos ouçam possam entender e ter mais desejo de Te conhecer melhor. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Profecias, né? Eu acho que para todo cristão estudioso da Bíblia, certamente profecia é um tema que é muito caro a todo cristão. Alguns cristãos, porém, eles olham muito as histórias do Gênesis, né? Moisés, Adão e Eva, José, Egito, Êxodo, depois Davi, rei Golias e tal. No Novo Testamento foca muito em Jesus, os evangelhos, que não tem nada de errado nisso, a Paulo. Agora, quando passa ali por Daniel, Ezequiel, Isaías e Apocalipse, a turma passa assim, rasteiro, olha, não entendo direito, confuso, besta para cá, besta para lá, não devia estar aqui, né? O próprio Lutero uma vez falou, Apocalipse não devia estar na Bíblia. Traz um pouco de confusão. E esse trimestre o foco é profecia, como estudar a profecia. Por exemplo, a Bíblia, ela já começa no 3º capítulo da Bíblia, já tem uma profecia. Se você olhar Gênesis 3,15, né, que fala, olha, quando Deus fala para a serpente e para a mulher, fala, olha, a tua descendência, para a mulher, né, a tua descendência vai brigar com a serpente, ou seja, o povo de Deus vai brigar com o inimigo ao longo das eras, a sua descendência vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir os pés do descendente, ou seja, falando uma alusão a Cristo na cruz, quando ele é crucificado, e falando, obviamente, da vitória final sobre Cristo. Por exemplo, nós temos também na profecia, temos lá em Gênesis, que o povo de Israel vai ficar 420 anos no cativeiro. Temos o livramento do povo de Israel depois de 70 anos ali na Babilônia. O próprio Isaías, se você olhar Isaías 45:1, você tem o nome de Ciro, né? Ali Deus fala para Isaías, 200 anos antes de Ciro tomar Babilônia, fala lá, Ciro, meu servo, e descreve que Ciro vai não só tomar a Babilônia, como ele vai também libertar o povo de Israel 200 anos depois do seu cativeiro. E Daniel, obviamente, marca o dia, a hora e o ano da morte de Cristo. Quer dizer, profecia é um negócio assim espetacular, né? E agora, o que aconteceu? Primeira era cristã, a grande preocupação não era a profecia, a grande preocupação era levar o evangelho. Então, espalhar o evangelho pelo mundo antigo, etc. Depois veio, com o surgimento da Igreja Católica Romana, veio um período ali de 1.200, 1.300 anos de trevas, onde a igreja era guardiã da Bíblia, então a Bíblia era em latim e ficava nos mosteiros com cadeado. Então, Bíblia muito menos profecia, né? Depois, com a Reforma Protestante,
preocupação era a reforma. Falar da justificação pela fé, salvação pela graça. Aí, então, lá pelo século XVIII, meados do século XVIII, com o crescimento o surgimento e o crescimento das sociedades bíblicas, e a Bíblia começou a ser espalhada pelo mundo, começaram, então, um interesse renovado pelas profecias. Curiosidade, eu tenho aqui comigo uma cópia de um estudo sobre profecias Daniel e Apocalipse, feito, sabe por quem? Sir Isaac Newton. Isaac Newton era não só um grande matemático, um grande físico, mas um cristão devoto. E ele dedicou boa parte do tempo dele fazendo observações proféticas sobre Daniel e Apocalipse. Se você lê isso aqui, é muito próximo do nosso entendimento hoje sobre Daniel e Apocalipse. Foge um pouquinho ali no final, mas é muito próximo. Isso aqui demonstra o interesse renovado que teve sobre Daniel e Apocalipse, e eu acho que isso nos leva ao primeiro ponto aqui da lição, onde exatamente Daniel, se você puder, Nissim, abrir sua Bíblia, Daniel 12:4, ele fala assim, ó, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Nota que ele fala o seguinte, o livro de Daniel, ele vai ficar selado até o tempo do fim. Nós já vimos isso, o tempo do fim começa em 1798. Você que não entendeu o que é essa data, 1798, calma, que ao longo do trimestre eu tenho certeza que você vai entender a data de 1798. E muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ou seja, esse reavivamento profético aqui, que eu mostrei simbolicamente com o livro de Isaac Newton e tal, teve vários outros e começou aí. Agora, muitos acham, como eu falei, né, assustador, incompreensível as profecias. E aí eu pergunto para você, Nissim, por que estudar a Bíblia e as profecias é importante para um cristão? Fala para a gente. Né? Olha, primeiro que toda a Escritura é inspirada. Claro. Né? Aí quando nós lemos lá em 1 Timóteo 3, versos 16 e 17, que diz o seguinte, ó. Eu li para você. Eu li para você aqui, ó. Aqui. Tem aí? Ótimo. Mas pode ler. Eu vou ler aqui. Ó, 2 Timóteo 3, 16 e 17, eu leio assim, ó. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Espetáculo, né? Então, por isso é importante estudar a profecia. Você vê que em outra temporada a gente estudou a profecia, lembra? Sim. Volta de Cristo, fim dos tempos, os ataques do inimigo. E agora nós estamos estudando como entender melhor a profecia. E assim, o que eu achei interessante nessa lição, ele já começa nos mostrando que nós temos que estudar a Bíblia como um todo para poder entender. Porque a Bíblia ela é autoexplicativa. Isso. Quando você começa a tirar texto dos contextos, você acaba se perdendo. É um grande problema, né? É um grande problema. Seletivo, né? Uma leitura seletiva. Seletiva. Então, isso aqui me interessa, eu uso isso aqui como meu amuleto. Perfeito. E não é isso que a Bíblia ensina. Né? A Bíblia ensina que nós devemos estudar toda a Escritura, porque ela está apta a instruir, corrigir, promover sabedoria, segundo a inspiração de Deus. Amém. E eu estava vendo no comentário como é interessante que muitas vezes muitos líderes evangélicos de algumas religiões, na melhor das boas vontades que eles têm, eles acabam ensinando as pessoas a olharem apenas aquilo que lhe interessa. Menos que é bom de ouvir também, né? Profecia às vezes é muito bom de ouvir, né? Às vezes não é bom de ouvir. Tem gente que tem medo. Aí, né? E tem muita gente que tem medo. E não é uma coisa para você ver com medo. É para você ver, entender e estar preparado para o que vai acontecer. Que esse é o grande objetivo da Bíblia, nos preparar para os acontecimentos. Quando você fala de Daniel, ali que ele fala assim que é para selar o livro, aquilo que Daniel estava vendo não era para aquele tempo, era para o tempo do fim. Para o tempo do fim. Ao passo que para João ele não diz isso, né? Não, para João ele fala revelação. Revela. Para quem tem medo de Apocalipse, o nome de Apocalipse é revelação. Revelação, exatamente. Então não é um livro velado, é revelado. É isso. Né? Esse é o primeiro passo para a gente começar a entender o porquê da importância de estudar a profecia. Maravilha. E Nissinha, fala para a gente aqui, eu vou ler aqui Amós 3, 7, 8, e aí fala para a gente assim, qual a importância das profecias, né? Eu vou ler, na verdade, 2 versículos
E aí você elabora um pouco em cima de qual a importância das profecias. Eu vou ler Amós 3, 7, 8, fala assim, ó. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E Isaías fala assim, ó, 48, 3 a 5 eu leio. Predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas. Por isso, há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecessem, e eu grifo, antes que acontecessem, eu as anunciei a você para que você não pudesse dizer, meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meus deuses de metal as determinaram. Poderosa, passagem poderosa, né? É para você parar e refletir. Poderosa, né? Porque assim, a nossa crença deve ser unicamente em Deus. Claro. Né? Essa é a primeira coisa, a gente precisa acreditar plenamente em Deus e na sua palavra. E quando a gente começa a buscar entender em outras fontes, nós vamos acabar confundindo a nossa mente, que esse é o grande objetivo do inimigo. Fazer com que as pessoas se confundam e vejam as verdades como meias-verdades, as mentiras como verdades. Como verdades, né? E isso acaba trazendo prejuízo para a nossa vida espiritual. Porque nós temos como base a palavra de Deus, e unicamente a palavra de Deus. E nós devemos ouvir o que está escrito nela. Devemos seguir o que está escrito. E quando a gente começa a buscar outras fontes, a gente acaba se confundindo e deixando de seguir aquilo que Deus está mandando. E olha, para Nicinha, nós. como é que Deus é misericordioso, né? Ele fala aqui, né? Ele não faz nada sem revelar antes, né? E ele fala assim, olha, e outra coisa, e eu tô dizendo aqui coisas passadas, antes que elas acontecessem, para que também você não fique dizendo que foi vidente, foi cartomante, foi, enfim, quem seja, fui eu o Senhor, Senhor, né? que estou dizendo. Muito bem. E aí eu convido, se você puder ler, em 2 Timóteo 3, 14 e 15, fala um pouquinho sobre o objetivo, né, do bom entendimento da Bíblia e das profecias, né? Você lê para a gente? Ele diz assim, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, a profecia, o estudo da Bíblia, ele tem um objetivo, que é a tua salvação, a minha salvação, a sua salvação. A salvação da fé em Cristo Jesus. Ou seja, se você tem qualquer interpretação profética, qualquer comentário em que não está te levando à salvação, não mira em Jesus, é místico, né, aquela coisa meio mística, né, que é Nostradamus e outras coisas mais. Deus não é místico, né? Ele quer a sua salvação, né? Ele quer a salvação. E vejam uma coisa importante. Hoje, muitas pessoas leem a Bíblia como sendo um livro qualquer. Um livro para encontrar... É um livro cultural, cultural, né? Cultural. Né? Alguns professores... Cultura, é um fenômeno antropológico, né? Exato. Tem professores, por exemplo, que leia uma Bíblia como livro didático, por exemplo. E deixam de buscar a fonte do ensino. Quando você começa a ler a Bíblia com o objetivo de encontrar falhas, de ser um livro didático ou outra coisa do tipo, você acaba deixando de buscar o que de fato importa na Bíblia, que é o conhecimento de Cristo e a sua salvação, o objetivo dele de te salvar. Porque quando Cristo veio aqui nesse mundo, ele veio com um único objetivo. Eu sempre gosto de lembrar que ele não tinha o plano B. O plano para a salvação era Cristo. É isso. E tem um outro ponto que é interessante, salvação em Cristo Jesus, mas Deus é tão misericordioso que ele ainda fala assim, olha, o estudo da Bíblia, o estudo profético, traz o quê? Sabedoria também, né? Ou seja, sabedoria verdadeira que leva à salvação. Muito bem. Agora, Nicinha, fala para mim, nós comentamos, né, que quem já leu a Bíblia, sendo cristão ou não, por curiosidade, ou mesmo estudando, você tem... Lá em Daniel você tem leão, leopardo 4 cabeças,
urso, a besta, né? Aí no Apocalipse a besta que sai do mar, 7 cabeças, 10 endemas, 10 chifres, etc. É um pouco assustador. A besta sai da terra, que vem da terra, né? É um pouco assustador, né? Sim. Por que Deus não fala diretamente? Olha, em alguns Olha, momentos... isso aqui é isso. É isso. E esse aqui é esse aqui. Olha, eu estudando essa lição, eu falei, é interessante... Não é? Saber por que Deus fala por símbolos? Ele fala por símbolos. Algumas coisas, se ele falasse para nós diretamente, nós talvez não entendêssemos. Porque assim, a nossa mente é finita para entender tudo e muito claramente. Claro, é isso. Então, algumas situações, ele aparece como símbolos, como metáforas, para que a gente pudesse compreender. Quando ele fala, por exemplo, que destruiria o templo e 3 dias depois seria restaurado. Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu. E ele estava falando da própria morte. Da própria morte. Então, você vê que ele usa uma figura de linguagem, né? Por exemplo, alguns acham que o urso é o símbolo da Rússia, porque tem na bandeira. Isso. Né? Então, são símbolos que ele usava para a gente poder assimilar. Porque como nós somos com a mente finita, nós não temos um vocabulário tão rico para alcançar a Deus. Então ele fala para nós de uma linguagem que a gente possa entender, e aí volto na autoexplicação da Bíblia. Quando você pega Daniel e pega Apocalipse, você vai encontrar esses símbolos, esses animais, e você consegue juntar um com o outro e falar, opa, aqui está a explicação. Quando o Guilherme Miller começou a estudar a Bíblia, ele foi fazendo ponto a ponto, né? Ele pegou daqui, pegou dali. Ele falava que enquanto ele não passava para o próximo versículo, se não entendesse o versículo, ele não passava para o próximo. E isso é o que a gente deve fazer também. Enquanto a gente estiver estudando, eu sempre gosto de lembrar, a Bíblia não é um livro para ser lido, é para ser estudado. Então, quando você começa a estudar de verdade, você encontra aqui, e tem comparações, na própria Bíblia tem comparações. Está escrito aqui, está lá, opa, vou lá na frente, e aí você vai comparando, e isso faz com que você tenha o entendimento. Por isso que ele não fala para a gente de uma maneira tão direta. E essa turma não tinha Google, né? Hoje em dia você digita Google, você digita duas palavras de um versículo. Já vem o versículo inteiro e aonde ele está na Bíblia inteira. Qual o contexto? Qual o contexto? Você fala assim, eu quero um verso sobre idoso. É isso. Parece todos os versos que tem na Bíblia. Verdade. Então, e você vê o quanto eles estudavam. Quem dera nós hoje fizéssemos o que eles fizeram. Deus, ele é sábio, né? Então, por exemplo, com o povo de Israel, ficou 400 anos no meio da idolatria, ele trouxe o povo de Israel para o deserto, e através de rituais até teatrais, em certo modo, né? Você imagina solenes, mas teatrais, né? Do sacerdote, o sacerdócio, imolar o cordeiro, o santuário. Deus não habita em nenhum lugar, né? Mas assim, Deus pode estar em todo lugar, mas colocou um lugar onde o símbolo de Deus estando ali, a coluna de fumaça. Então, todo as festas, né? Todo aquele ritual, ele era para contar uma história para um povo que estava saindo da ignorância, né? No Egito. Sim, e ele foi de maneira didática, durante 1.500 anos, quase 1.500 anos, mostrando como é que é. Como é que é o processo de salvação, o sacrifício de Cristo, o cordeiro sem defeito, a transferência do pecado, a expiação no final dos tempos, né, a volta de Cristo. E de igual modo, sim, a profecia ela vem através de símbolos para que nós não tenhamos capacidade total de entendimento. Eu acho que 2, para aguçar também o nosso desejo de estudar a Bíblia, mas 3 também, para que, se fosse muito óbvio, por exemplo, que os pés era Roma, que o quarto animal era Roma, eu acho que ia ficar mais difícil ainda para o cristão, né? Você já ficou, imagina. Sim, porque eles iam se sentir atacados. Exatamente. Então, você tem algumas vezes que a profecia fala direto. Como eu falei, Isaías, né, fala de Ciro direto. Ali, Daniel 8 fala da Grécia diretamente. Ali, Pérsia, Grécia, né? A Grécia já começando a ameaçar a Pérsia ali naquele momento. Mas ali no meados do século VI, né, finalzinho do século VI. Mas, de certo modo, é isso, né? É para aguçar no estudo, proteger, não revelar tudo, e também de maneira didática,
para aquele povo, para aquela época, para nós do século XXI, animais é um pouco estranho, mas para aquela época fazia mais sentido. Mas vamos adiante, acho que tem algumas orientações bíblicas sobre o estudo da profecia, e eu vou ler aqui lê para a gente Apocalipse 1:3, e sim, eu não sei qual é a tua versão, acho que é a versão Almeida, né? É Almeida. Então ótimo. Que para mim esse versículo, ele é assim, talvez esse versículo aqui, eu acho que ele encerra, não que nós vamos encerrar ainda, temos algum tempo ainda, mas eu acho que ele encerra um pouco dos princípios, né, de profecia. Isso aqui é o anjo do Senhor, né, no caso era Cristo falando diretamente com João na ilha de Patmos, início, né, da revelação. Lê para a gente 1:3. Diz assim, olha, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha, esse versículo ele é riquíssimo. Muito. Ele é riquíssimo. Então ele fala assim, ó, eu vou refazer, vou substituindo algumas palavras, né? Feliz aquele que lê, ou seja, aquele que estuda. Estuda. Então, ó, feliz aquele que estuda as profecias, e feliz ou bem-aventurado, a minha tradução é feliz, que é a NVI, né? Aquele que ouve é o quê? Entende. E guarda o quê? Segue o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo, significa dizer que é um alerta sobre o tempo, né, final dos tempos. Então, ele está dizendo o seguinte, qual é a orientação para quem está estudando a profecia? Amigo, estude, aprenda, mas não é só tá entender, aprendendo. segue. Por quê? Porque isso aqui vai te dizer exatamente em que período do tempo você está, o que lhe aguarda ou o que passou, para que você possa se fortalecer, entender e talvez passar por uma situação similar, e também porque tem por vir. É riquíssimo. É riquíssimo. Né? É riquíssimo, né, Nicinha? Porque assim você consegue imaginar você lendo com calma, estudando, para entender o que de fato a Bíblia está querendo te dizer. É isso. E o que é muito importante, porque quando você lê uma leitura dinâmica, por exemplo, você lê, mas você não compreende a profundidade da Escritura. Estuda, entende, segue. Segue. É Estuda, isso. ouve, aprende direitinho Muito bem, o que Nicinha. está sendo ensinado. Estamos caminhando aqui já para a parte final do nosso estudo. Então, como é que nós devemos estudar a Bíblia e as profecias em particular, né? Como é que tem que ser a nossa abordagem, né, nesse estudo aí, Nicinha? Acho que Isaías 28, né, 9 e 10 dá um pouco dessa... Como é que deve ser o estudo bíblico? Você até falou um pouquinho no início, né? E como é que deve ser o estudo, mas acho que é importante, aonde está na Bíblia isso, né? Isaías 38, 28, 9 e 10. 28, eu estou marcando 38. 28, 9 e 10 diz assim, olha. Porque a quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, como é que é o estudo, então, da profecia, o estudo aí da Bíblia, Nicinha? Resumindo, detalhado. Detalhado, né? Detalhado. Detalhado. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E na própria Bíblia, E na né? própria Bíblia. Na própria Não adianta Bíblia. você ir buscar o conhecimento da Bíblia indo em outras fontes. É verdade. Porque você pode ir em outras fontes e você vai chegar a lugar nenhum. Hoje as pessoas mudam o que está escrito na Bíblia a seu próprio favor. Um exemplo é verdade. O que a Bíblia diz é verdade, é verdade. Deus não muda. Está escrito aqui na Bíblia. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas hoje as pessoas estão entendendo que a verdade pode ser subjetiva. A sua verdade pode não ser a minha verdade. Então, assim, ao longo do tempo, as pessoas estão buscando caminhos para a sua própria vontade, para o seu próprio prazer. E não é isso que Deus manda que a gente faça. Ele manda que a gente estude, aprenda, siga, entenda o que está sendo. Entenda o que está sendo, verdade. Né? Então, não adianta a gente querer atalhos para chegar no destino, porque você pode dar num beco sem saída. Verdade.
Isaías, na verdade, ele tá aqui falando também, né, Nicinha, é um princípio que é um princípio de estudo da Bíblia, ou uma forma de estudar a Bíblia, que é a tal da exegese. Ou seja, a Bíblia, ou o texto, ele fala por si só. Então, o melhor estudo da Bíblia e a melhor conclusão que você pode tirar da Bíblia claro, o Google ajuda, o comentário ajuda, óbvio, né? Tem aí 2000 anos de comentário bíblico para ser estudado e lido. Mas é você tirar a sua própria conclusão dentro da Bíblia. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E uma coisa, já caminhando aí para o final, eu diria o seguinte, assim, é importante no estudo da Bíblia, desculpa, não perder de vista o seguinte, um pano de fundo espiritual. Então, em estudando a Bíblia e as profecias, nós temos um pano de fundo espiritual. Sempre. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, é um plano espiritual. Nesse plano espiritual, você tem um grande conflito, que nós estudamos, inclusive, no trimestre passado. E o que nós vemos aqui dessas passagens a Bíblia se explica por si só. Agora, sem vontade, dedicação, tentando entender o que você está na Bíblia, você nunca vai entender profecia, né? Não vai. Eu estava aqui, você estava falando, eu estava procurando aqui um texto que eu gravei aqui na parte de quarta-feira. Uma das principais razões pelas quais muitos não compreendem a Bíblia é que eles a tratam como uma coleção de ditados soltos ou provérbios que poderão ser usados em situações específicas. É verdade. E aí eles acabam não entendendo a Bíblia. Ele pega um provérbio aqui, pega um texto ali, né? Alguma coisa que Jesus disse. E acha que aquilo ali é o conhecimento da Bíblia. Inclusive, porque muitos estudam as profecias com a mesma abordagem, tirando textos de seu contexto, ligando-os a eventos atuais, em vez de compará-los com o restante da Bíblia. E se você parar para analisar no âmbito geral, poucas religiões se empenham em estudar as profecias. É verdade, verdade. Poucas. Ou porque não entende, porque não falamos, tem medo, ou porque as verdades são muito duras. Traz uma mensagem que eu não estou querendo ouvir. Não quero ouvir. Esse é o fundo. Eu não quero ouvir, isso aqui me incomoda. Então é melhor não falar do assunto. Eu vou pregar somente que Jesus salva e está resolvido, não importa como. Verdade. Né? E a gente precisa entender as profecias, porque nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos já no finzinho da história desse mundo. E a gente precisa entender o que está acontecendo baseado no que está acontecendo. Ou seja, Nicinha, nós falamos aqui que o estudo da Bíblia leva a sabedoria, salvação em Cristo Jesus, que é feliz aquele que estuda a profecia, né? Aquele que estuda, aquele que guarda, aquele que segue, e porque o tempo está próximo, porque a profecia, ela tem, como falamos, um pano de fundo, e a profecia em si isolada não diz nada, mas ela está dentro de um arco, né? A Bíblia tem um arco um arco de fatos, o grande conflito, criação, restauração e salvação. Muito bem, que Deus possa nos ajudar, Nicinha, que nós possamos ter vontade, pedir a Deus, é que nem Paulo fala, né? Nós temos que pedir o querer e o poder, né? Porque a gente não quer e não é capacitado. Então nós somos pobres e miseráveis que somos, a gente não quer e não está capacitado. Exatamente. Então nós temos que pedir o querer e o poder para que o Espírito Santo nos dê o querer e o poder de estudar a Bíblia, entender e crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente. Eu sempre gosto de lembrar que a gente precisa permitir que Deus nos use. Porque assim, Ele não invade a nossa vida. Deus não me usa, né? Me usa. Se você se coloca nas mãos de Deus, Ele vai te usar. E você vai viver e vai ser um instrumento na mão de Deus para que outras pessoas vejam Cristo em nós. Amém. Então nós devemos estudar a Bíblia e viver de acordo com o que ela nos ensina, para que as pessoas vejam Cristo em nós. E se você faz isso, você não precisa nem falar muito para as pessoas. Não. Que as pessoas vão ver que você está seguindo um padrão de vida diferente do que a gente está vivendo hoje no mundo. Assim, eu até ia comentar no início, acabei não comentando, mas o comentário é válido, que assim, eu, por exemplo, minha experiência de cristã, as profecias são um dos pilares pelos quais eu permaneci na fé.
porque é de uma maneira é tão empolgante, é tão maravilhoso, encaixa tão bem e é tão preciso que tem que ser sobrenatural, né? Sim. Tem que haver um Deus que seja sobrenatural. Você vê quando você está estudando as profecias e você vê a história de Guilherme Miller, ele estudou a tal ponto que ele quase acertou, tirando os Ele acertou 1840. um fato, não um evento. Ele acertou um evento, não um evento, mas acertou uma data. Mas a data. Você vai ver o quanto que ele estudava. Então a gente precisa ter esse empenho, essa vontade de querer estudar para conhecer. Porque quando você conhece, você estuda, você tem uma outra visão do mundo. E outra coisa importante, para a gente fazer o fechamento aqui, a profecia, ela te leva ao sagrado, né? Ela te leva a algo poderoso, sagrado, sobrenatural, inexplicável, só Deus explica. Só Deus explica. E te leva a um outro patamar de comunhão com Deus. Amém por isso. Amém. Obrigado, espero que você tenha gostado, tenha achado útil para o seu desenvolvimento espiritual. Não deixe de nos acompanhar. Semana que vem estaremos aqui de volta, um outro grupo nesta bancada, estudando a palavra, estudando como estudar a profecia, que é o tema desse trimestre. Muito obrigado pela sua presença, me despeço com uma oração. Licença, senhora, para a gente, por favor. Sim. Senhor, obrigada, porque nós passamos aqui alguns momentos buscando entender melhor a Tua palavra. Amém. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, para que nós possamos aprender mais de Ti e levar também a Tua palavra a outros que ainda não Te conhecem. Que cada um dos que estão aqui nos ouvindo nesse momento busquem essa vontade de querer entender melhor a profecia, de querer entender melhor a Bíblia e que eles possam segui-la de acordo com a Tua vontade. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.